Estamos de volta e o programa traz para vocês, na nossa entrevista do dia, mais uma artista, mais uma escritora participante da nossa coletânea Palavra em Ação. E o pessoal aqui, o pessoal aí também de casa, já está super acostumado aí com essa galera boa das letras que vem, né, visitando, de vez em quando veio um, veio outro, e quase 40 escritores já passaram por aqui pelo nosso programa, trazendo um pouquinho, né, da sua história, da sua informação, da sua arte, para que você aí de casa possa conhecer e, é claro, adquirir os livros, ir mais perto lá nas redes sociais, quem sabe falar aí com esses autores, né? Ampliar esses laços de amizade também. Então, estamos aqui com mais uma grande escritora da coletânea, Cleusa Piovesan. Cleusa, muito bem-vinda ao nosso programa. Cleusa, conta pra gente um pouquinho, né? Quem é Cleusa Piovesan, para o pessoal poder te conhecer. Eu acho que é um pouco difícil a gente se definir, né? Mas na literatura eu sou uma experimentalista, eu poderia dizer assim. Porque eu transito por vários gêneros, né? Gosto dessas novidades que vêm com a literatura contemporânea, estou sempre estudando, sempre pesquisando. Então eu sou bastante experimentalista como autora, né? E de onde como pessoa, sou uma pessoa muito simples, que gosta muito de curtir a vida, de observar as situações sociais para poder refletir e servir de laboratório para minha escrita, né? Muito legal. Você mora onde? Eu moro em Capanema, no Paraná. Olha. Costa do Rio Iguaçu. E longe, bem longe daqui de Teresópolis, né? A gente está viajando aí pelo Brasil inteiro. Fala um pouquinho do lugar que você mora, como é que funciona a cultura aí, a arte, o que mais chama a atenção? Aqui nós temos vários pontos turísticos, por ser uma região lindeira do Parque Nacional do Iguaçu. Então tem uma empresa de turismo que explora cachoeiras, trilhas, tem uma ilha para visitação, tem uma feira que acontece a cada 2 anos, que é conhecida a nível nacional, que é a Feira do Melado. Inclusive o nosso melado tem o selo de qualidade de melhor melado do país. Então tem bastantes coisas bacanas aqui, bastantes monumentos em homenagem aos pioneiros, em homenagem ao cooperativismo, tem alguns pontos turísticos na cidade. E você acha que o pessoal explora bastante? É considerada uma cidade turística? Ela está no roteiro do Paraná, né, como cidade turística, principalmente pela questão das indústrias relacionadas ao melado, e essa feira fomenta bastante o comércio e a indústria, né? E assim eles são trazidos também shows a nível nacional, né, com artistas nacionais, tem uma arena própria de show, é muito interessante. Muito legal. E a população, né, os moradores, o que você acha que mais chama a atenção na parte artística deles? Trabalha com artesanato, com música, como é que funciona isso aí? Aqui tem cursos de gaita, de violão, o pessoal trabalha com teatro também. Tem feira do livro, né? Todo ano tem feira do livro, que envolve também participação das escolas. Agora com a pandemia, né, houve um break aí, mas sempre tem apresentações na Casa da Cultura, né, abertas ao público. E a questão do Centro de Tradições Gaúchas, né, que é uma região colonizada pelos gaúchos, então os CTGs, né, com Semana Farroupilha e Gineteada, que também tem um espaço para rodeio, né? Então é bastante agitado. É pequena cidade, 18 mil habitantes aproximadamente, mas é bastante agitado. Muito legal, hein? Então dá um movimento bom. E quando a Cleusa Piovesan começou na literatura, começou na escrita? Começou na literatura desde que aprendeu a ler, né? Desde a alfabetização. Então eu sempre fui muito leitora. Lembro das minhas primeiras leituras e na adolescência também, bastante leitora, mas a escrita mesmo começou lá pela década de 90, né? Então eu comecei a registrar aquilo que eu pensava. Eu sempre fui muito leitora
e comecei a registrar. E esses registros ficaram guardados, engavetados por muito tempo, né? Mas dizem que a gaveta que é o lugar para eles amadurecerem, então eu acho que quando eles estavam maduros eu os colhi, né? E surgiu a oportunidade de publicação quando eu trabalhei com uma turma de 7º ano e propus a eles a escrita de um livro. Então eu tenho 2 livros produzidos com alunos nos anos de 2015, 2016 e 2017, que era a mesma turma que eu fiquei com eles 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental. Então foram 2 trabalhos. Posso mostrar? Claro, muito, muito interessante, porque nesse mesmo ano eu também fiz a mesma coisa com os meus alunos aqui. Então, acho que foi uma transmissão de pensamento aí, Cláudia. Você falando então, assim, gente... O primeiro eu levei os alunos a conhecerem os espaços sociais da cidade e escreverem poemas sobre eles. E aí compilei também os textos narrativos que eles escreveram em sala de aula. Então se chama Nossa Mágica Fábrica de Sonhos. Que legal! E o segundo já foi um trabalho mais elaborado, que daí eu fiz ele em 10 capítulos, né? Tipologias e gêneros textuais sob o olhar do aluno. E aqui também já mandei para uma artista plástica, a Tatiane Jobelini, de Minas Gerais, que ela morava aqui na época, ela que fez a capa para nós após a leitura. Então foi um trabalho assim bem gratificante de humanização desses alunos. Nossa, então, muito legal! Vamos trocar essas figurinhas aí! Com certeza! Então o início foi com esse primeiro, né? E daí quando eu publiquei o primeiro, eu já compilei também os meus 3 que estavam ali, que eu podia subdividi-los em gêneros diferentes, né? Então, o primeiro foi no mesmo ano, 2016. Este aqui, que é Não Diga Que a Poesia Está Perdida, né? Parafraseando o Raul, né? Nem a canção, nem a poesia nunca vão estar perdidas, né? Então, são poemas de diversas temáticas. Este é o livro de poemas. Aí, eu havia escrito também alguns contos, algumas crônicas, e este aqui é o Fragmentos, que é contos e crônicas. E quando eu assisti a uma palestra do Marcos Banho, que é um linguista, né, de renome, sobre a variação linguística, eu comecei a pensar no conhecimento das minhas avós, né, das pessoas da minha família que não tiveram esse estudo, né, não tiveram conhecimento letrado, mas tinham um conhecimento de mundo muito grande. Então, esse livro é uma homenagem a essas pessoas que não têm a escolarização acadêmica, mas têm a escola da vida. E aí a capa é as Cataratas do Iguaçu, uma foto que eu tirei com o mapa do Brasil, bem representativo da nossa diversidade linguística, né? E o nome do livro é O Caos é Bom? Aí varia, né? Então, esse livro está escrito em variação linguística, são 30 causos populares. E aí eu parei porque é muito difícil escrever errado, né? Vamos combinar que depois que você já tem uma trajetória, é complicado até para escrever errado tem que ter regras, né? É verdade, muito legal, engraçado como a gente tem coisa em comum. Um dos assuntos que eu mais gosto da língua portuguesa é a variação linguística. A variação, eu amo a variação. Eu falo que de vez em quando no programa eu falo, nossa, gente, adoro entrevistar as pessoas que vêm da Bahia, que vêm do Rio Grande do Sul, que tem em Minas, que trazem, né, essa variação linguística pra gente. Além do sotaque, né, as palavras, a inserção de palavras no vocabulário é muito bacana. É um país. E aí eu fui seguindo, né, nessa trajetória, e outra experimentação que eu fiz, que agora eu estou participando também de algumas academias, né, e uma das academias que eu inclusive sou diretora da biblioteca e da revista é a ABLAM, Academia Brasileira de Artes Minimalistas, né? Olha, que legal! Só que antes de eu entrar para os acadêmicos minimalistas, eu já havia escrito em 2017 este aqui, que é Haikai do Nauma, que eu perverti o Haikai, né? O Haikai ele tem uma métrica de 5 sílabas, e os meus eles ficaram assim, uns aforismos todos com 7 sílabas poéticas. E essa aqui é a raiz do ficus,
E o banco, onde eu sento para descansar minhas ideias, num parque que eu caminho aqui, né? Olha. E aí tem uma brincadeira que, olha aqui, ó. Ele ficou uma mensagem subliminar, ele fica a árvore, se eu virar também, é a mesma artista plástica que fez a capa desse. Então, são experimentações, eu não tinha nem ideia de que isso viraria um poema minimalista no futuro. Muito legal. E outro que eu publiquei, esse é de 2017, esse Rai Caindo na Alma. Daí, em 2019, eu publiquei este Descaminhos, que são contos de desencontros amorosos. Acho que é uma representação da minha vida, um pouco. Não é autobiográfico, mas os contos todos têm esses desencontros, né? Um pedacinho de alguma coisa. Eu acho que tudo que a gente escreve nos identifica um pouco e é um pouco de nós dentro também, né? É verdade. E daí, 2019, eu publiquei... 2020, desculpa, esse é 2019. 2020 eu publiquei 3. Então, esse aqui, Um Toque de Magia, ele é uma história de amor em forma de poemas. E aí eu escrevi para a produção do Oswaldo Montenegro e a produção me autorizou a usar a música só do Oswaldo Montenegro como prólogo do livro. Nossa, ele fecha a história, né? O outro que eu publiquei em 2019, que está concorrendo ao Jabuti esse ano, eu coloquei ele concorrer ao Jabuti, já recebi o e-mail que ele foi classificado para concorrer ao Jabuti, que é o Literatura Inspira Poemas, que são as minhas leituras de 2020. Então, para cada livro que eu li em 2020, eu compus um poema com intertextualidade com o livro, né, com o teor do livro. Então, ele ficou como que uma indicação de leitura, né? Muito legal. Esse é um dos trabalhos mais bem elaborados, assim, acho que a gente vai construindo, né, essa coisa de maiores cuidados com a escrita quando a gente já tem um pouquinho de trajetória, né? E teve mais um de 2020, que eu participei de um concurso de uma editora, e aí eles mandaram o convite para publicação. Então esse é um e-book que está na Amazon, Ecos de Mentes, com poemas sociais, apenas poemas sociais. Ainda não foi publicado impresso, mas possivelmente para o próximo ano ele esteja também impresso. Nossa, bastante coisa, e tem muita coisa ainda para falar. A gente vai dar um pulinho no comercial rapidinho, que é para o pessoal pegar uma água ou guardar aí alguma coisa e voltar para cá correndo aqui para o Vitrine, para a gente continuar falando, porque olha, tem muito material aí para a gente poder destrinchar e descobrir mais coisas sobre Cleusa Piovesan. A gente vai para o comercial e volta rapidinho.
de volta, o comercial passou rapidinho e hoje a gente está aqui com Cleusa Piovesan, contando pra gente um pouquinho do seu trabalho, da sua arte, e olha como tem novidade, como tem coisa boa. A começar lá pelos primeiros livros que fez com alunos, eu achei essa ideia assim, muito legal. Aqui em Teresópolis eu fiz com 2 turmas também, nos anos 2016, 2017 e 2018, um negócio assim. 2016 e 2017, Vida que Segue. Eu fiz com os meus alunos também, versão 1 e versão 2. Como é bom, né, levar essa arte da escrita para a escola, né, para os alunos. Como é que foi essa emoção de receber aí? E também dos alunos também verem que estão participando de um livro de verdade, né, como eles falam. Na verdade, essa é a questão do protagonismo juvenil, né? Se bem que eles sempre são protagonistas, só que eles acabam não registrando a passagem deles pelas escolas com alguma coisa marcante, né? Então a ideia foi essa. E esses alunos, hoje, tem alunos que já terminaram no 3º ano no ano anterior, e esse ano eu tenho algumas alunas ainda no 4º ano de formação de docentes, que eu trabalho com formação de docentes também. E essa semana, há 2 semanas, nós fizemos uma entrevista também com um jornal local aqui, e elas foram dar o depoimento do crescimento delas a respeito dessa aventura literária que eles fizeram, né? Então foi uma coisa muito marcante, eles têm uma boa proficiência de escrita, de leitura, então é um diferencial no trabalho, né, da escola, e foi possível porque na época eu tinha 20 alunos nessa turma, então a turma é pequena, e você dá continuidade de um ano para o outro, coisas que não é sempre que acontece, né? Às vezes os alunos eles trocam de professor durante o ano, 3, 4 professores da mesma disciplina. Isso também não permite que o professor tenha uma continuidade, né? Mas essas meninas que agora estão no 4º ano, eu estou com elas desde o 7º. Nossa! Já virei a mãezona, né? Dentro da sala com esses alunos aí, porque a gente cria uma amizade com esses alunos. Você acha que o vínculo professor-aluno, quando o professor continua com aquele aluno, é melhor para o aprendizado até? Depende, né? Depende do professor também. Se eu tivesse um professor ruim, eu não gostaria que ele continuasse no ano seguinte. Mas assim, quando você cria um vínculo afetivo com os alunos, é muito mais fácil de lidar com eles. Então tem a teoria do Vallon que já fala sobre isso, né? O Henri Vallon, ele fala que a escola não é só essa questão conteudista, ela tem todo esse envolvimento e você acaba tendo esse envolvimento emocional com os alunos, mesmo que você fique pouco tempo com eles. Se você percebe que eles estão com algum problema, você já tira para conversar, assim. É aquela questão mesmo de mãezona mesmo, que você não desliga e acaba levando para a tua profissão isso. Eu vejo que eu sou muito acolhedora em relação aos alunos e muito psicóloga com os alunos, então eles me procuram, né? Mas eu acho bacana isso, porque é a confiança que eles têm, né? Nos valores que a gente tem, e essa questão de humanidade tem que ser transmitida. Eu prezo muito por esses valores de humanidade, né? E o professor ele tem que ser um pouquinho de tudo, né? Principalmente hoje em dia, que assume tantas cargas, né? É verdade. E aí você, continuando aí os seus trabalhos e tal, deslanchou em vários. Escolhe aí um poema para ler aqui pro pessoal. Poema, poesia, o que você gostaria de ler? Poema, assim já é o costume. O gênero é poema, na verdade, né? Porque poesia é tudo que está à nossa volta, que nos encanta ou desencanta, né? Não precisa nem encantar. Aquilo que nos despertar uma reflexão vira poesia. Porque você vai querer ler um poema, você vai querer ler um conto, uma crônica? Não, eu vou ler um poema que é bastante marcante para mim. Então, eu estava fazendo uma disciplina como aluno especial de doutorado, e aí o professor passou para nós a teoria da composição do Edgar Allan Poe. E esse poema eu compus usando a teoria do Allan Poe, que é usar uma chave final no final de cada estrofe. Então, é sobre a escola. E é um conteúdo bastante social. Eu abordo bastante as questões sociais, as questões feministas também.
né? A minha dissertação de mestrado foi a respeito das relações de gênero e patriarcado, né? As figurações do papel social da mulher nas canções populares. Então eu trabalhei 6 canções abordando como que a mulher era apresentada para o público, porque às vezes uma melodia muito bonita, ela encobre muita estereotipação. Então essas observações da relação de letra e melodia também foram abordadas na minha dissertação de mestrado. Então foi um trabalho bem bacana e agora tudo que eu faço eu acabo assim me fundamentando nas questões desses estudos a respeito de teoria literária. E esse aqui é sobre a escola e assim, diante do que nós estamos vivendo na escola com a questão das aulas em EAD, está bem complicado nós trabalharmos, né? Agora estamos retornando aos poucos. Bem grande, né? Foi um desafio tanto. Estamos retornando aos poucos, né? Mas agora que nós realmente sentimos o quanto de exclusão social tem na escola, daquele aluno que não tem acesso à internet, que não tem um celular, que mora num lugar distante, que não tem como pegar o sinal também, não é só questão de não ter o celular, mas de o sinal não chegar até ele. Então a dificuldade, então a gente percebe assim, a tecnologia ela tá aí, tem que ser aproveitada, mas ela ainda é um fator de exclusão social. É verdade. Então esse poema eu compus para o Dia do Estudante o ano passado, e agora essa semana, dia 11, vai ser, né, na próxima semana, dia 11, é Dia do Estudante de novo, então eu vou declamar esse, tá? Beleza. O poema se chama Quero Escolhas, dê-me escolas. Sou aluno rico, tenho poder, sou privilegiado, estudo em escola particular, estou sempre bem alimentado. Meu material é de primeira, vou à escola bem arrumado. Quero escolhas, dê-me escolas, não quero ser alienado. Sou aluno burguês, minha condição afortunada. Meus pais são profissionais liberais, tenho estilo de vida sossegado. Não sofro bullying, preconceitos, na minha galera todo mundo é irado. Quero escolhas, dê-me escolas, não quero ser alienado. Sou aluno pobre, meu destino está traçado. Receber sempre as migalhas dos que são mais abastados. Não tenho roupa de marca, meus pais são assalariados. Quero escolhas, dê-me escolas, não quero ser alienado. Sou aluno favelado, chamam-me marginalizado. Meus pais estão desempregados e ter o pão na mesa é complicado. Recebo auxílio do governo, sou mal visto e desprezado. Quero escolhas, dê-me escolas, não quero ser alienado. Sou aluno indígena, tenho ensino não adequado. Suplantaram minha cultura e minhas crenças, sou desrespeitado. Tiraram tudo que era meu, sou pela sociedade rejeitado. Quero escolhas, dê-me escolas, não quero ser alienado. Sou aluno quilombola, pelo sistema nem sou citado. Agem como se eu não existisse e fosse um ser sem passado. Mas luto pela minha etnia, não serei mais escravizado. Quero escolhas, dê-me escolas, não quero ser alienado. Sou aluno, branco ou negro, mestiço, mulato, imigrante, exilado. Minha raça é a humana e todo direito tem de ser sagrado. Feito de carne, osso, sangue, nenhum azul, só encarnado. Quero escolhas, dê-me escolas, não quero ser alienado. Sou aluno cidadão brasileiro, meu direito está assegurado na Constituição Federal, documento em que foi lavrado. Direitos iguais para todos, mas nem sempre é respeitado. Quero escolhas, dê-me escolas, não quero ser alienado. Muito bem, nossa, muito forte também a sua escrita, gostei muito. É muito bom a gente conhecer pessoas como você que trazem essa grande informação, né? essa gama de informações, de percepções, né? E que tanta gente às vezes pensa, mas não sabe colocar isso, né, num papel ou fazer, né, algo. E a gente te agradece muito, muito, muito a sua presença. O programa passa rapidinho. E antes da gente terminar, eu vou pedir para você deixar aí as suas impressões, né, sobre a coletânea Palavra em Ação, se você tem acompanhado, né, quais são
Eu tenho visto as entrevistas dos autores, estava esperando a minha vez. Vejo todas as postagens, acompanho no domingo à tarde também o programa e parabenizo, né, pela organização da coletânea, que realmente temos que pôr palavras em ação. E essas palavras em ação, com certeza, elas vão ecoar e fazer a diferença, né? Principalmente na questão de refletirmos sobre que mundo deixaremos, né? Em que mundo estamos e que mundo deixaremos. Eu acho que basicamente é isso que todo escritor quer fazer, né? Quer deixar a sua mensagem, né? Para que o outro possa refletir, para que o outro também possa viajar e quem sabe até, né, vivenciar as grandes fantasias, já que tem tantos tipos de textos e autores, né? E a riqueza brasileira é tão grande. Tão grande. Minha querida, eu agradeço muito a sua visita. Passa aí as suas redes sociais para o pessoal poder te acessar, encomendar seus livros também. Então, eu tenho o Facebook, né? Eu tenho o Instagram também, @cleusa.piovesan. E eu tenho um canal com um podcast de poemas eróticos chamado Pimenta Rosada. Nossa. Então, todo sábado tem no podcast, o podcast Pimenta Rosada pelo canal Arte da Vit. Se alguém gostar de literatura erótica, está convidado a conhecer o Pimenta Rosada, que são poemas declamados em português e em espanhol. Pela questão da fronteira que nós temos aqui, né? Então, por isso que eu te falei, eu sou uma experimentalista. Tudo que aparece eu estou experimentando. E essa foi uma oportunidade que surgiu com a pandemia, né? Muito legal. Então tá feito o convite para você ir de casa. Então, minha querida, muito obrigada pela sua presença e eu espero que a gente encontre mais vezes, você volte mais vezes aqui e a gente dê continuidade a essas palavras em ação, né? Com certeza, vamos ter muitas palavras em ação ainda. Muito obrigada a você, Cláudia, e ao Renato Galvão também, pelo convite para estar nessa coletânea. É isso aí. E para quem não sabe ainda, aproveito para falar que a coletânea Palavra em Ação, ela teve a organização de Gustavo Lucena, que é um escritor aqui de Teresópolis, também faz parte do Jornal Alecrim, a minha e a do Renato Galvão. Então tá aí para você de casa conhecendo e aos pouquinhos vocês vão conhecendo também essa galera que está fazendo história na literatura. O programa vai ficando por aqui e a gente volta amanhã com mais novidades para vocês. Até lá!